Olá, meu nome é Luiz Felipe, eu sou formado em bacharelado e licenciatura em Física pela Universidade Federal da Bahia e atualmente eu faço mestrado em Física na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E pensando em responder essa pergunta, por que eu faço Física, é uma pergunta mais difícil de se responder do que eu imaginava que seria, né? Porque assim, eu sempre fui bom e gostei de matemática e física no ensino médio, mas existe uma diferença muito grande entre você gostar e ser bom de algo no ensino médio e você escolher fazer isso pro resto da sua vida. E quando eu paro para pensar com calma, uma das primeiras coisas que me vem em mente assim, é que eu sempre me fascinava muito pelas grandes questões, como, por exemplo, o que é o universo, qual a origem do universo, o que são buracos negros, o que é espaço, o que é tempo, tipo de questionamento que é comum em aparecer em filmes de ficção científica, sempre me fascinavam muito. E quando eu ia pesquisar sobre elas, eu via que todas essas questões estavam diretamente atreladas à física. Só que ainda assim era algo meio estranho para mim, porque quando você vê física no ensino médio não tem nada a ver com todos esses questionamentos. E aí o que mudou um pouco o jogo para mim, por incrível que pareça, foi a química. Porque quando você começa a estudar química no ensino médio, você vê o quê? Átomos, moléculas, prótons, elétrons, do que a matéria é constituída. E aí quando eu fui ver que isso na verdade era a física quântica, que é justamente a física por detrás que explica fenômenos microscópicos como comportamento de átomos, elétrons e prótons, foi aí que eu realmente me fascinei. E aí que eu realmente comecei a levar em conta fazer física, né? Porque eu era bom em física e matemática e eu me fascinava por essas coisas e via que estava tudo ligado. Só que ainda assim eu tinha um certo receio, porque fazer física para mim era sinônimo de ser professor de ensino médio. E aí as coisas mudaram mesmo quando, no terceiro ano do ensino médio, uma amiga minha me disse que ela tinha um tio que era professor de física da Universidade Federal da Bahia. E ela me levou para conhecer esse tio dela, e aí a gente conversou e tal. E ele me disse o que de fato era ser físico, que não é só ser professor de ensino médio, você pode ser pesquisador, trabalhar em universidade, centro de pesquisa. E foi aí que eu decidi de fato fazer física mesmo. E aí eu entrei em física na Universidade Federal da Bahia em 2015 e não me arrependo, né? Estou aqui até hoje. O curso de física é um curso que pode ser um pouco frustrante no início, você já não vai chegar resolvendo todas essas questões, né? Muito como você entrar em física querendo saber logo tudo de relatividade, de mecânica quântica, de cosmologia, por aí vai. Isso aqui não é bem assim. E é um curso um pouco difícil, mas é um curso que se você tiver um interesse, se você se dedica bastante, você consegue colher os frutos e você começa a conseguir entender um pouco melhor essas questões. E o que mais me fascinou ao longo do curso é que quanto mais eu estudava e quanto mais eu pesquisava acerca de todas essas grandes questões, mais eu via o quão difícil e quão complexo eram essas questões e o quão fascinante elas de fato eram. E foi o que me fez continuar em física, me fez escolher o mundo acadêmico, né? Por isso eu faço mestrado hoje e não me arrependo nem um pouco de fazer o que eu faço, de ter escolhido esse caminho. Atualmente eu faço mestrado, né, pesquisando na área de gravitação, em especial a área de gravitação modificada, onde eu trabalho com modificações na teoria da relatividade geral de Einstein, justamente para entender alguns questionamentos que a teoria da relatividade geral não consegue responder, como por exemplo, o que está dentro de buracos negros, ou qual a verdadeira origem do universo. E a teoria da relatividade geral de Einstein parece que tem um certo limite que não consegue resolver essas questões, e por isso se faz certas modificações na teoria da relatividade geral de Einstein. E o que eu pesquiso mais especificamente é justamente como essas teorias de gravitação modificada podem resultar certas ondas gravitacionais. E isso é algo de muito interesse, porque hoje em dia a gente tem detectores de ondas gravitacionais como o LIGO, o Virgo, e mais no futuro a gente vai ter o LISA. E você vê como modificações na teoria da relatividade geral de Einstein podem resultar em ondas gravitacionais um pouco diferentes, pode ser algo muito frutífero para a ciência e algo que pode ser de muito impacto. Então, eu acho tudo isso muito fascinante, não me arrependo nem um pouco de fazer o que eu faço. E se você tem interesse em fazer física, eu recomendo que você tente mesmo e que se você se dedicar, você com certeza vai colher os frutos e você vai ver o quão fascinante de fato é.